Olá, tudo bom? Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos sobre o livro de Êxodo e nós estaremos hoje lendo os capítulos 21 e 22. Nós não faremos a leitura integral desses capítulos porque são capítulos bem longos e o objetivo hoje é nós falarmos sobre algumas leis que Deus começa a estabelecer para o seu povo. E aí eu faço algumas perguntas para você. Como você se sente quando pede algo para alguém e essa pessoa lhe obedece? Pode ser a esposa, para o marido, para um amigo, para alguém da família. Como você se sente quando a pessoa lhe obedece e lhe atende? Como você se sente quando a pessoa não lhe obedece? Como você se sente? Você se considera uma pessoa obediente? Você se considera uma pessoa que é sim uma pessoa caprichosa quando alguém lhe faz algum pedido? Pois bem, quando nós começamos a falar de obediência, nós estamos falando de obedecer a alguma coisa ou a alguém. Nesse caso, da altura da travessia do povo rumo à terra prometida, e Deus ainda está se revelando a esse povo, Deus, depois de ter dado os 10 mandamentos, chega a uma certa altura da jornada, da caminhada, que Deus vai estabelecendo outros mandamentos de convivência. O objetivo do nosso estudo hoje, irmãos, não é abordarmos todas as leis do livro de Êxodo, até porque várias dessas leis se repetem em Levíticos e também em Deuteronômio, onde existe a repetição das leis e outras leis são acrescentadas. O nosso objetivo hoje, no nosso estudo sobre o livro de Êxodo, nos capítulos 21, 22 e também o capítulo 23, é nós fazermos, irmãos, um apanhado geral de algumas das razões pelas quais Deus estabeleceu essas leis. Algumas das razões pelas quais Deus estabeleceu outros mandamentos. A primeira relação que nós precisamos estabelecer aqui, irmãos, é que Deus estabelece leis para o seu povo naquele momento em algum lugar do deserto, né? Isso ocorre em algum momento, em algum lugar. Os objetivos dessas leis, esse é o nosso propósito no estudo de hoje. O primeiro propósito, ou um dos primeiros propósitos pelos quais Deus estabelece leis, ordenanças para o seu povo, o primeiro propósito é para que o povo adotasse uma nova moral, uma nova ética no dia a dia. Então, o primeiro propósito é para que o povo adotasse uma nova moral, uma nova ética da agora para frente. É importante que nós não nos esqueçamos que o povo estava no Egito, não é? A nossa referência sempre é essa. Então, conforme eu coloquei no estudo passado, e os irmãos muito bem sabem, o povo ainda trazia consigo o Egito, na mente, no coração, na parte cultica, na parte litúrgica e também nas questões dos procedimentos e valores. Afinal de contas, eles viveram lá, eles nasceram lá, eles têm enraizadas todas as questões egípcias. Mas agora é um novo momento. E Deus vai estabelecer agora algumas normas, algumas leis para a convivência. Então, o primeiro objetivo das leis é para que o povo adotasse uma nova moral, uma nova ética. Então vamos lá. A palavra ética vem do grego ethos, que significa comportamento, procedimento. Como esse povo de Deus iria passar a ter um novo comportamento, um novo procedimento em relação a tudo e a todos. Então agora, nessa altura do campeonato, Deus está se revelando, ele vai revelar um pouco também daquilo que ele quer para o seu povo, um pouco da ética que ele quer para o seu povo. Então, existe a necessidade de novos procedimentos no meio do povo de Deus. Novos conceitos, novos valores. Então, lá no capítulo 21, a partir do verso 1 de Êxodo, Deus vai estabelecendo e diz assim: são estes os estatutos que lhes proporás. Ou seja, agora há uma mudança.
Antes, no Egito, eu conheço como era o procedimento, mas agora o meu povo precisa saber como será o procedimento da agora para frente. Então, existem diversas leis, particularmente no que respeita à convivência com os servos. Como vai se lidar com os servos? Acerca também da violência, há um procedimento novo que precisa ser adotado e é necessário que esse povo entenda que o grande objetivo é repensar as práticas do passado. Agora é um novo momento, agora há um Deus. E esse Deus quer que muito do seu caráter, muito das suas qualidades e dos seus atributos se reflitam no meio do seu povo. Então, o primeiro propósito que nós podemos colocar aqui, irmãos, como propósito das leis, de uma maneira bem genérica, bem generalizada para o povo de Deus, era para que o povo adotasse uma nova moral, uma nova ética. Um novo Deus, um novo povo, uma nova terra, nova vida. O segundo propósito que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, sobre as leis, aquilo que Deus está propondo para o povo, é que era para que houvesse igualdade entre todos. Não apenas para que o povo adotasse uma nova moral ou uma nova ética, mas, em segundo lugar, para que houvesse igualdade entre todos. Lá no Egito, o povo era cativo, era escravo. E sendo um povo escravizado, eles não tinham direitos. Então, quando se trabalha debaixo de escravidão, existe muita raiva, muito descontentamento. Por quê? Porque você não tem liberdade alguma. Então você passa a ser dominado pela raiva, pelo ódio, por sentimentos tais, sentimentos iguais, o que não é nada bom. Você não se sente respeitado, então é difícil você respeitar. Nesse caso, a lei para todos, irmãos, fazia com que todos se sentissem iguais. As leis eram para todos, para todas as camadas, para todos os segmentos dessa nova sociedade. O que vale para mim, vale para você e vale para todos. Então havia um senso de igualdade nessa nova sociedade. E uma coisa muito clara, Deus era o juiz, né? Sobre tudo e sobre todos era Deus. Então não haveria exceções, nem haveria excluídos nesse novo procedimento. Então, quando a gente está estabelecendo que o objetivo, ou um dos objetivos da lei, era a questão da igualdade, era porque se você fizesse mal a alguém, você deveria restituir. Então a gente observa que havia um cuidado muito grande de Deus para que houvesse uma mudança de fato na mentalidade e no comportamento entre eles. Porque lá no Egito não havia essa questão desses valores. O que era meu é meu e tome cuidado do que é seu. Era algo semelhante assim. Porque o ódio era que dominava, o procedimento entre eles era de muita tristeza. Então, uma segunda lição que a gente aprende dos propósitos das obediências à lei de Deus, era para que houvesse igualdade entre todos. Todos se sentiriam respeitados, consequentemente, respeitariam também. Mas há ainda um terceiro propósito sobre o qual nós vamos estudar hoje. Era para que houvesse respeito por tudo e por todos. Para que houvesse respeito por todos e por todos. No capítulo 22, versos de 1 a 4, eu acho muito interessante essa leitura, porque diz assim, permita-me ler. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que está implícito nessas leis que eu acabei de ler para vocês, que está no capítulo de número 22, versos de 1 a 4. Ora, se eu sei que eu vou causar dano a alguém e eu serei punido por isso, então eu vou cuidar melhor do que é meu,
por respeito ao outro. Eu vou respeitar mais o outro porque eu posso ser punido se eu transgredir essa lei. Então, há sim um procedimento, irmãos, que depois os irmãos poderão ler nos versos e capítulos seguintes, que havia um cuidado muito grande para com os servos, para com os animais, para com as demais pessoas, inclusive sobre as propriedades. Então, eu cuidarei melhor do que é meu, porque fazendo isso, eu preservarei também o que é do outro, não é? Caso alguém quisesse dar uma despertinho e querer burlar a lei, a própria lei diz o seguinte: se ele for pego, né, vamos imaginar, furtando um boi, se ele fosse pego, e ele o seria, porque Deus nada deixa escapar do seu olhar, aquele que furtou um boi tinha que pagar 2 bois. Ou seja, ele vai perceber que o que é do outro deve ser respeitado. Caso contrário, vai sair mais caro para ele. É para começar a pensar também no respeito para com tudo e para com todos. Se a pessoa que quisesse intentar a prática de uma fraude, se ela fosse pega, ela pagaria o dobro daquilo que ela tentou extorquir. Havia, inclusive, irmãos, respeito para com os forasteiros. Isso eu acho muito interessante. E Deus diz o porquê de respeitar o forasteiro. Ele diz assim, porque vocês foram forasteiros no Egito. Então, assim como você não estava na sua terra, o outro também não está na sua terra. Assim como você gostaria de ser acolhido, o outro também gostará de ser acolhido. E algo também que eu acho muito interessante nessa questão do respeito que nós estamos falando nessa terceira análise, está no capítulo 23, verso 1 e também no verso 2. O Êxodo 23, versos 1 e 2 dizem assim os textos bíblicos: não espalharás notícias falsas. Eu acho muito interessante porque fake news, conforme nós vimos no domingo passado, fake news é muito antiga, não, irmãos? Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito do justo. Eu acho muito interessante isso, irmãos, porque havia uma prática no Egito muito grande, que era a prática do vale tudo, de você levar vantagem em tudo. Então, não importa o que seja, eu vou mentir, porque os fins justificam os meios, como diria Maquiavel alguns séculos depois. Deus diz não. Essa prática de mentir, de espalhar notícias falsas, se isso era comum no Egito, e era, no meio do meu povo não. O meu povo tem outra moral. O meu povo tem outra ética, o meu povo tem outro procedimento, o meu povo tem outros valores. Por isso a questão, irmãos, da lei, da necessidade da lei. E é interessante também nós observarmos, irmãos, que nós estamos tratando de mandamentos, nós estamos tratando de leis. E uma certa feita eu ouvi um sermão e o pregador dizia algo muito interessante que eu quero repassar aos irmãos. Eu não me lembro bem o pregador, mas isso é o de menos no momento. O importante é a lição que eu passo para os irmãos. A lição que aquele pregador disse foi o seguinte: Deus não tem opinião, Deus não faz pedido, Deus tem preceitos, Deus tem mandamentos. Deus não faz uma sugestão, Deus tem mandamentos. Concluindo a nossa reflexão de hoje, irmãos, 1 de João, capítulo 5, verso 3, o evangelista João, o apóstolo João, melhor dizendo, ele diz assim: os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Haja vista que, conforme nós vimos no estudo de hoje, alguns dos objetivos das leis dadas por Deus ao seu povo é para que o povo de Deus adotasse uma nova moral, uma nova ética, novos valores, novos costumes, uma nova prática. Para que também houvesse igualdade entre todos e para que houvesse respeito por tudo e por todos. E aí eu faço algumas perguntas para você. Eu iniciei o estudo hoje perguntando como você se sentiria se aquilo que você pedisse a alguém
alguém lhe obedecesse? Eu imagino que a sua resposta seja algo semelhante. Puxa, eu ficaria muito satisfeito, eu ficaria muito feliz. E depois eu fiz uma outra pergunta. Como você se sentiria se a pessoa não lhe obedecesse? Bom, eu imagino que você ficaria bem contrariado, no mínimo. Você ficaria muito entristecido, no mínimo. E aí eu faço mais uma pergunta, ou mais algumas perguntas. Como você acha que seria a vida em sociedade sem as leis ou sem as bases dos códigos que regem a sociedade? Se com as leis que temos, mesmo estando aí para serem cumpridas, já está tudo tão difícil, como seria a humanidade sem um código, sem a base de um código de condutas? Como você acha que seria? Eu imagino que seria um caos. Uma outra pergunta. Como você acha que seria o trânsito nas cidades, nas estradas, sem as leis do Código Brasileiro de Trânsito? Mesmo tendo sinal vermelho, amarelo e verde, se não houvesse uma obediência a esses sinais de trânsito, como você acha que seria a condução dos veículos e como estaria a segurança de todos os transeuntes? Como você acha? Eu também acho que nós estaríamos vivendo um verdadeiro caos. Como seria a vida cristã? Como haveria vida cristã que agradasse a Deus sem a devida obediência à sua palavra? Como você acha que seria uma igreja? Como seria a vida cristã se não houvesse uma orientação dada diretamente por Deus para o seu povo? Certamente cada um haveria de fazer aquilo que bem lhe agradasse. Cada um buscaria aquilo que é reto segundo o seu pensamento. Cada um iria trilhar o seu próprio caminho ou estabelecer suas próprias verdades, no mínimo. Por isso é que vem de Deus a orientação, e essa orientação nos iguala. Ficamos todos no mesmo patamar de servos. Servos de um Deus que quer o melhor para nós, servos de um Deus que tem o melhor para nós. Obedecer a Deus. Obedecer é sempre o melhor caminho. Você se considera uma pessoa que está em busca de ser uma pessoa obediente a Deus? Se sua resposta é sim, puxa, eu me alegro com você. Se você ainda não parou para pensar sobre isso, eu quero convidar você hoje a repensar isso. Repense seus procedimentos, sua ética, seus valores e procure observar um pouco mais aquilo que Deus tem, aquilo que Deus já preparou, porque o povo de Deus precisa adotar uma nova ética, uma nova moral, novos valores e costumes dados por Deus, para que haja igualdade entre todos e para que haja respeito entre todos. Eu espero que esse estudo tenha lhe servido de boas lições, de uma boa reflexão. Se você deseja conhecer mais sobre a Palavra de Deus, eu convido você a assistir aos outros vídeos aqui da nossa playlist, se você ainda não fez. Se você já o fez, eu convido você a divulgar esses vídeos, a compartilhar esses vídeos. Certamente você conhece alguém no seu contexto, dentro do seu convívio, que muito provavelmente essa palavra possa ser útil ou um dos outros vídeos possa ser útil. Compartilhe esse vídeo. Meu nome é Elton, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família. Um abraço.